Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 140 perguntas de conhecimentos gerais que vão testar seus conhecimentos de história, matemática, geografia, ciências e vários outros temas. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a alternativa correta. Dito isso, vamos começar. Como se chama a arte de caminhar sobre uma corda bamba ou um cabo tenso em altura? Escalada, funambulismo, acrobacia aérea ou parkour? A resposta correta é a opção B, funambulismo. Os rins fazem parte de qual sistema do corpo humano? Sistema respiratório, sistema digestivo, sistema urinário ou sistema circulatório? A resposta correta é a opção C, sistema urinário. O Monte Everest está localizado na fronteira entre quais dois países? Índia e Paquistão, Nepal e China, Butão e Mianmar, ou Rússia e Mongólia? A resposta correta é a opção B, Nepal e China. Qual estação do ano vem após o inverno? Primavera, outono, inverno ou verão? A resposta correta é a opção A, primavera. O suor é a principal causa do mau cheiro corporal. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Em qual destes países o português não é a língua oficial? Cabo Verde, Angola, Moçambique ou Argélia? A resposta correta é a opção D, Argélia. Quantos fios de cabelo um ser humano perde por dia? 50 a 100 fios, 200 a 300 fios, 500 a 600 fios, ou 1000 a 1200 fios? A resposta correta é a opção A, 50 a 100 fios. Qual reino bíblico foi governado por Saul, Davi e Salomão? Reino da Assíria, Reino de Judá, Reino de Israel, ou Reino da Babilônia? A resposta correta é a opção C, Reino de Israel. O que causa os terremotos? Erupções vulcânicas, movimentos das marés, movimento das placas tectônicas, ou tempestades elétricas? A resposta correta é a opção C, movimento das placas tectônicas. Qual é o signo do zodíaco de uma pessoa nascida no dia 5 de outubro? Sagitário, Virgem, Escorpião ou Libra? A resposta correta é a opção D, Libra. Qual é o maior país da África em termos de extensão territorial? Nigéria, Egito, Sudão ou Argélia? A resposta correta é a opção D, Argélia. Qual é o quarto estado da matéria? Gasoso, plasma, líquido ou sólido? A resposta correta é a opção B, plasma. A capital da Austrália é Sydney. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Até o século XIX, os sapatos eram confeccionados de forma idêntica para ambos os pés, sem distinção entre o pé esquerdo e o direito. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Quantas nações compõem o Reino Unido? 4, 6, 3 ou 5?
A resposta correta é a opção A, 4. Quais células são responsáveis por causar a celulite? Células musculares, células nervosas, células ósseas ou células adiposas? A resposta correta é a opção D, células adiposas. O que é celebrado mundialmente no dia 24 de outubro? Dia da Terra, Dia Internacional da Paz, Dia das Nações Unidas ou Dia Mundial da Saúde? A resposta correta é a opção C, Dia das Nações Unidas. Quem inventou o forno de micro-ondas? Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Percy Spencer ou Nikola Tesla? A resposta correta é a opção C, Percy Spencer. Qual é o nome do osso arredondado localizado na parte frontal do joelho? Fêmur, patela, tíbia ou fíbula? A resposta correta é a opção B, patela. Qual é o nome do vulcão que entrou em erupção no ano 79 e soterrou as cidades de Pompeia e Herculano? Vesúvio, Etna, Stromboli ou Krakatoa? A resposta correta é a opção A, Vesúvio. Quantos metros quadrados equivalem a um hectare? 10.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, 1.000 metros quadrados ou 50.000 metros quadrados? A resposta correta é a opção A, 10.000 metros quadrados. Em qual continente está localizado o país chamado Micronésia? África, Europa, Oceania ou Ásia? A resposta correta é a opção C, Oceania. Qual é o significado da letra V na sigla DVD? Vídeo, virtual, visual ou versatile? A resposta correta é a opção D, versatile. Quantas listras vermelhas tem a bandeira dos Estados Unidos? 6, 7, 8 ou 13? A resposta correta é a opção B, 7. Como se escreve o número 60 em algarismos romanos? LX, CL ou XL? A resposta correta é a opção A, LX. O papaléguas é uma ave. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual é o nome do planeta mostrado na imagem abaixo? Marte, Saturno, Júpiter ou Vênus? A resposta correta é a opção C, Júpiter. As sanguessugas também são conhecidas por qual outro nome? Hirudíneos, aracnídeos, moluscos ou crustáceos? A resposta correta é a opção A, hirudíneos. Quem foi a primeira pessoa a propor que a Terra gira em torno do Sol? Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Aristarco de Samos ou Isaac Newton? A resposta correta é a opção C, Aristarco de Samos. De acordo com a lei islâmica, quantas esposas um homem muçulmano pode ter? 1, 2, 4 ou não há limite? A resposta correta é a opção C, 4. Quem escreveu o famoso livro de fantasia Alice no País das Maravilhas? John Ronald Reuel Tolkien,
Charles Dickens, Hans Christian Andersen ou Lewis Carroll? A resposta correta é a opção D, Lewis Carroll. Qual destes países não faz fronteira com a China? Índia, Rússia, Mongólia ou Camboja? A resposta correta é a opção D, Camboja. O que é filofobia? Medo de altura, medo de se apaixonar, medo de falar em público ou medo de aranhas? A resposta correta é a opção B, medo de se apaixonar. Qual elemento da tabela periódica é representado pelo símbolo SN? Chumbo, zinco, estanho ou sódio? A resposta correta é a opção C, estanho. Das cidades listadas, qual é a capital de Portugal? Porto, Lisboa, Faro ou Coimbra? A resposta correta é a opção B, Lisboa. Quem inventou as lentes bifocais? Benjamin Franklin, Thomas Edison, Leonardo da Vinci ou Galileu Galilei? A resposta correta é a opção A, Benjamin Franklin. Qual é o nome da praça principal localizada no centro de Moscou? Praça Vermelha, Praça da Paz, Praça do Kremlin ou Praça Bolshoi? A resposta correta é a opção A, Praça Vermelha. O que acontece quando o Sol está alinhado com o equador da Terra? Solstício de verão, equinócio, eclipse solar, ou a Terra fica mais próxima do Sol? A resposta correta é a opção B, equinócio. Qual é o nome do instrumento de cálculo que utiliza bolas que deslizam ao longo de fios ou varetas? Calculadora mecânica, computador analógico, régua de cálculo ou ábaco? A resposta correta é a opção D, ábaco. Quem inventou o cinematógrafo? Thomas Edison, irmãos Lumière, Jorge Méliès ou Nikola Tesla? A resposta correta é a opção B, irmãos Lumière. O xilofone pertence a qual família de instrumentos musicais? Cordas, sopro, percussão ou teclas? A resposta correta é a opção C, percussão. Quantos soldados espartanos lutaram contra os persas na Batalha de Termópilas? 7.000, 300, 10.000 ou 150? A resposta correta é a opção B, 300. Qual é o nome do escudeiro de Dom Quixote? Sancho Panza, Rocinante, Alonso Quijano ou Dom Juan? A resposta correta é a opção A, Sancho Panza. Em 1964, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Sally Ride foi a primeira mulher a viajar para o espaço. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Quais dentes são usados para rasgar os alimentos? Incisivos, molares, pré-molares ou caninos? A resposta correta é a opção D, caninos.
Qual é o nome da ciência que estuda planetas e estrelas? Geologia, astronomia, astrologia ou cosmologia? A resposta correta é a opção B, astronomia. Qual instrumento Jimi Hendrix tocava? Bateria, piano, guitarra ou violino? A resposta correta é a opção C, guitarra. Quem disse a frase, a religião é o ópio do povo? Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche ou Jean-Paul Sartre? A resposta correta é a opção A, Karl Marx. Qual é o país de origem da equipe de futebol Real Madrid? Portugal, Espanha, Itália ou França? A resposta correta é a opção B, Espanha. Qual arte marcial pratica a atleta japonesa Shori Hamada? Karatê, Aikido, Taekwondo ou Judô? A resposta correta é a opção D, Judô. Em qual planeta está localizada a montanha mais alta do Sistema Solar? Terra, Vênus, Júpiter ou Marte? A resposta correta é a opção D, Marte. Qual componente de computador foi inventado por Douglas Engelbart em 1963? Teclado, mouse, processador ou monitor? A resposta correta é a opção B, mouse. Segundo a mitologia grega, qual deusa era esposa de Zeus? Deméter, Atena, Hera ou Afrodite? A resposta correta é a opção C, Hera. Em qual planeta do Sistema Solar uma pessoa pesaria mais? Júpiter, Marte, Vênus ou Mercúrio? A resposta correta é a opção A, Júpiter. Quantas peças cada jogador possui no início de uma partida de xadrez? 12, 18, 20 ou 16? A resposta correta é a opção D, 16. Qual invenção médica é atribuída aos dentistas Horácio Wells e William Morton? Raio-X, vacina contra a gripe, aparelho ortodôntico ou anestesia? A resposta correta é a opção D, anestesia. Qual é o nome do planeta mostrado na imagem abaixo? Urano, Netuno, Saturno ou Vênus? A resposta correta é a opção B, Netuno. O Rio da Prata faz fronteira entre quais países? Brasil e Uruguai, Argentina e Chile, Argentina e Uruguai, ou Paraguai e Bolívia? A resposta correta é a opção C, Argentina e Uruguai. Qual ideologia política tornou-se dominante após a Revolução Francesa? Absolutismo, liberalismo, feudalismo ou socialismo? A resposta correta é a opção B, liberalismo. Entre estes cientistas, quem se dedicou ao estudo dos buracos negros? Marie Curie, Albert Einstein, Isaac Newton ou Stephen Hawking? A resposta correta é a opção D, Stephen Hawking. Qual é a capital do Senegal? Dakar, Accra, Abuja ou Bamako?
A resposta correta é a opção A, Dakar. Em geral, quantas teclas possui um piano moderno? 96, 64, 72 ou 88? A resposta correta é a opção D, 88. Quem criou o personagem fictício Drácula? Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Bram Stoker ou Herbert George Wells? A resposta correta é a opção C, Bram Stoker. Qual é o único metal que permanece em estado líquido à temperatura ambiente? Mercúrio, ouro, prata ou cobre? A resposta correta é a opção A, mercúrio. Qual destes inventores foi pioneiro na criação da corrente alternada? Thomas Edison, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell ou Guglielmo Marconi? A resposta correta é a opção B, Nikola Tesla. Qual é o nome do tecido elástico que reveste as extremidades dos ossos do corpo? Tendão, cartilagem, periósteo ou músculo? A resposta correta é a opção B, cartilagem. Qual é o nome da montanha mais alta do Sistema Solar, localizada em Marte? Monte Everest, Mauna Kea, Monte Pico ou Monte Olimpo? A resposta correta é a opção D, Monte Olimpo. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Em que país surgiu o movimento artístico conhecido como Rococó? França, Itália, Espanha ou Alemanha? A resposta correta é a opção A, França. Qual rio europeu nasce na Alemanha, atravessa 10 países e deságua no Mar Negro? Reno, Volga, Danúbio ou Sena? A resposta correta é a opção C, Danúbio. No clássico filme de 1933, qual prédio King Kong escalou? Chrysler Building, Willis Tower, Rockefeller Center ou Empire State Building? A resposta correta é a opção D, Empire State Building. Qual parte do Sol é a mais quente? Núcleo, coroa, fotosfera ou cromosfera? A resposta correta é a opção A, núcleo. Quem descobriu os micro-organismos? Louis Pasteur, Antoni Ivan Leeuwenhoek, Alexander Fleming ou Robert Koch? A resposta correta é a opção B, Antoni Ivan Leeuwenhoek. Qual hormônio é conhecido como o hormônio da felicidade? Adrenalina, serotonina, cortisol ou insulina? A resposta correta é a opção B, serotonina. Qual país sediou a primeira edição da Copa do Mundo da FIFA, realizada em 1930? Uruguai, Alemanha, Argentina ou Itália? A resposta correta é a opção A, Uruguai. Qual é o nome do distúrbio que causa a perda total do olfato? Afasia, amnésia, apneia ou anosmia? A resposta correta é a opção D, anosmia. A tabela periódica atual possui mais de 120 elementos confirmados.
Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. O maior império já registrado na história foi o de Napoleão Bonaparte. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Quem foi o principal líder da Reforma Protestante? João Calvino, John Wesley, Martinho Lutero ou João Knox? A resposta correta é a opção C, Martinho Lutero. Qual destes animais possui dentes que nunca param de crescer? Golfinho, elefante, coelho ou leão? A resposta correta é a opção C, coelho. Quem disse a frase, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam? Satya Sai Baba, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá ou São Francisco de Assis? A resposta correta é a opção A, Satya Sai Baba. O que é selenofobia? Medo de altura, medo da lua, medo de água ou medo do escuro? A resposta correta é a opção B, medo da lua. Quantos dentes incisivos um ser humano possui? 4, 6, 8 ou 10? A resposta correta é a opção C, 8. Qual elemento é adicionado ao ferro para transformá-lo em aço? Mercúrio, oxigênio, enxofre ou carbono? A resposta correta é a opção D, carbono. O elefante, a girafa e o hipopótamo são nativos de qual continente? América do Sul, Europa, Ásia ou África? A resposta correta é a opção D, África. A doença chamada escorbuto é causada pela falta de qual vitamina? Vitamina C, vitamina D, vitamina A ou vitamina B12? A resposta correta é a opção A, vitamina C. Qual filósofo foi tutor do imperador Alexandre o Grande? Platão, Aristóteles, Sócrates ou Pitágoras? A resposta correta é a opção B, Aristóteles. Em que continente está localizado o país chamado Síria? Ásia, África, Europa ou América do Norte? A resposta correta é a opção A, Ásia. Quem é o autor do livro A Metamorfose? Fyodor Dostoiévski, Albert Camus, Franz Kafka ou Hermann Hesse? A resposta correta é a opção C, Franz Kafka. Dos instrumentos listados, qual é classificado como instrumento de sopro? Trombone, violino, piano ou bateria? A resposta correta é a opção A, trombone. Quem descobriu as 4 luas de Júpiter? Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler ou Edwin Hubble? A resposta correta é a opção B, Galileu Galilei. A Branca de Neve foi a primeira princesa criada pela Disney. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. A aorta, principal artéria do corpo humano, origina-se em qual ventrículo do coração?
ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito ou átrio esquerdo? A resposta correta é a opção B, ventrículo esquerdo. Entre os países listados, qual possui uma figura de águia em sua bandeira? Itália, Austrália, México ou Canadá? A resposta correta é a opção C, México. Qual operação militar ficou conhecida mundialmente como Dia D? Operação Overlord, Operação Barbarossa, Operação Tempestade no Deserto ou Operação Market Garden? A resposta correta é a opção A, Operação Overlord. Entre os pares de países listados, qual não utiliza o euro como moeda oficial? França e Alemanha, Itália e Espanha, Portugal e Grécia, ou Suécia e Dinamarca? A resposta correta é a opção D, Suécia e Dinamarca. A qual família animal pertencem o tigre, o leão e a onça-pintada? Felídeos, canídeos, urcídeos ou roedores? A resposta correta é a opção A, felídeos. Qual é a raiz cúbica de 27? 4, 6, 3 ou 9? A resposta correta é a opção C, 3. O que é odofobia? Medo de animais, medo de viajar, medo de escuro ou medo de altura? A resposta correta é a opção B, medo de viajar. Em que país está localizada a cidade de Cracóvia? Hungria, Alemanha, Áustria ou Polônia? A resposta correta é a opção D, Polônia. Quem descobriu os raios-x? Louis Pasteur, Marie Curie, Alexander Fleming ou Wilhelm Conrad Röntgen? A resposta correta é a opção D, Wilhelm Conrad Röntgen. Na mitologia grega, cada vez que a Hidra de Lerna perdia uma cabeça, quantas cresciam em seu lugar? 1, 2, 3 ou nenhuma? A resposta correta é a opção B, 2. Palíndromos são palavras ou frases que podem ser lidas da mesma forma da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Genebra é a segunda cidade mais populosa do Canadá. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual é o país de origem do prato tradicional conhecido como goulash? Hungria, Alemanha, Polônia ou República Tcheca? A resposta correta é a opção A, Hungria. Qual mulher é reconhecida por ter lançado a consciência ambiental moderna? Greta Thunberg, Florence Nightingale, Raquel Carson ou Margaret Thatcher? A resposta correta é a opção C, Raquel Carson. Quantos olhos tem uma cobra-rei? 4, 2, 1 ou 3? A resposta correta é a opção B, 2. Qual é o país de origem da fabricante de automóveis Toyota? Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha ou Japão?
A resposta correta é a opção D, Japão. Qual é o nome do primeiro bebê humano nascido por fertilização in vitro? Mary Shelley, Anna Fisher, Louise Brown ou Grace Kelly? A resposta correta é a opção C, Louise Brown. Quem inventou a primeira televisão comercial? John Logie Baird, Thomas Edison, Nikola Tesla ou Guglielmo Marconi? A resposta correta é a opção A, John Logie Baird. Em 1676, Van Leeuwenhoek descobriu os micro-organismos. Como ele os chamou? Animálculos, protozoários, bactérias ou vírus? A resposta correta é a opção A, animálculos. Qual destas cidades era anteriormente conhecida como Constantinopla? Jerusalém, Atenas, Roma ou Istambul? A resposta correta é a opção D, Istambul. Em que século foi inventada a máquina de costura? Século XVI, século XVII, século XIX ou século XX? A resposta correta é a opção C, século XIX. Como se chama a mudança de estado da matéria do gasoso para o líquido? Sublimação, condensação, evaporação ou solidificação? A resposta correta é a opção B, condensação. Em 1926, o tênis passou a ser reconhecido como um esporte profissional. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual das seguintes palavras é um adjetivo? Casa, correr, alegria ou bonito? A resposta correta é a opção D, bonito. Qual destes elementos da tabela periódica não é um gás nobre? Hélio, argônio, neônio ou cloro? A resposta correta é a opção D, cloro. Qual unidade de medida é utilizada para medir a carga elétrica? Volt, joule, watt ou coulomb? A resposta correta é a opção D, coulomb. Além dos músculos, em que outra parte do corpo o glicogênio é armazenado? Cérebro, fígado, pulmões ou pele? A resposta correta é a opção B, fígado. O Egito é conhecido como a terra dos faraós. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual bactéria é responsável por causar a tuberculose? Escherichia coli, Staphylococcus aureus, bacilo de Koch ou Salmonella enterica? A resposta correta é a opção C, bacilo de Koch. Como se chama o processo pelo qual um gás se transforma diretamente em sólido? Condensação, solidificação, deposição ou sublimação? A resposta correta é a opção C, deposição. Qual destes 4 países possui litoral? Bolívia, Paraguai, Suíça ou Portugal? A resposta correta é a opção D, Portugal. Qual elemento químico é representado pelo símbolo Pt? Prata, platina, polônio ou paládio?
A resposta correta é a opção B, platina. Em que país nasceu a ativista Malala Yousafzai? Índia, Afeganistão, Paquistão ou Bangladesh? A resposta correta é a opção C, Paquistão. Os gambás pertencem a qual grupo de animais? Marsupiais, répteis, anfíbios ou roedores? A resposta correta é a opção A, marsupiais. O que Albert Einstein, Karl Marx, Sigmund Freud e Hannah Arendt tinham em comum? Viveram na mesma época histórica, eram todos cientistas naturais, eram todos filósofos políticos, ou tinham origem judaica? A resposta correta é a opção D, tinham origem judaica. Quanto maior a altitude, maior é a temperatura, devido à maior proximidade com o Sol. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. A saga cinematográfica O Poderoso Chefão é composta por 4 filmes. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Em que ano ocorreu a primeira crise do petróleo? 1965, 1973, 1980 ou 1991? A resposta correta é a opção B, 1973. Qual instrumento é utilizado para medir a radioatividade? Contador Geiger, higrômetro, termômetro ou barômetro? A resposta correta é a opção A, contador Geiger. Em qual parte do corpo estão localizados os ossos chamados falanges? Mãos, coluna vertebral, crânio ou costelas? A resposta correta é a opção A, mãos. A atmosfera é a camada de gases que envolve um corpo celeste. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual elemento da tabela periódica é representado pelo número atômico 3? Berílio, hidrogênio, lítio ou hélio? A resposta correta é a opção C, lítio. Quem disse a frase, não existe caminho para a paz é o caminho? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Dalai Lama ou Nelson Mandela? A resposta correta é a opção A, Mahatma Gandhi. A Apollo 11 foi a primeira missão tripulada do programa Apollo da NASA. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual herói da mitologia grega derrotou Medusa? Ulisses, Hércules, Aquiles ou Perseu? A resposta correta é a opção D, Perseu. Qual formação natural é conhecida como o maior espelho do mundo? Lago Titicaca, Salar de Uyuni, Grande Barreira de Coral ou Deserto do Saara? A resposta correta é a opção B, Salar de Uyuni. Qual é a segunda montanha mais alta do mundo? K2, Everest, Kanchenjunga ou Kilimanjaro? A resposta correta é a opção A, K2. Quantas perguntas você acertou?
Deixe sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente. Se você se considera inteligente, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.